adorador! Você está no canal Bendito e nós chegamos ao Salmo 80. Este salmo tem a mesma melodia dos salmos 45, 60 e 79, intitulada Os Lírios. Esse título pode referir-se à beleza geral da composição, como também à melodia ou até mesmo a um instrumento de 6 cordas conhecido no hebraico como Shoshanim. Neste salmo, Asaf fala de Efraim e Manassés, que eram as duas principais tribos do Reino do Norte de Israel, embora ele mesmo pertencesse ao Reino do Sul. O contexto deste salmo está em algum momento da queda do Reino do Norte de Israel pelas mãos dos exércitos de Salmaneser, rei da Assíria, em 722 a.C. Lembrando que este contexto revela que o autor do salmo provavelmente foi um descendente de Asaf, que tinha o mesmo nome. A imagem de um rei ou governante sobre um povo, sendo considerado seu pastor, era comum no mundo antigo. Asaf entendeu corretamente que, de uma forma especial e maravilhosa, o Senhor Deus era o pastor de Israel. E um fato interessante aqui é que a ideia de Deus ser o pastor de Israel ocorre nos Salmos apenas 2 vezes, aqui e no Salmo 23. Pelo fato de José ter se destacado entre os seus irmãos e também por causa do tamanho das tribos que representavam seus 2 filhos, Efraim e Manassés, às vezes as escrituras referem-se a todo o povo de Israel como José. Asaf pediu que Deus mostrasse a sua glória sobre o seu povo e intercedeu ao Senhor mencionando 3 tribos, Efraim e Manassés, formadas pelos descendentes dos 2 filhos de José, e Benjamim, formada pelos descendentes do irmão mais novo de José. Os 2 eram filhos de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Essas 3 tribos foram agrupadas juntas no lado oeste do tabernáculo durante a peregrinação no deserto. O fato de Asaf orar pelo Reino do Norte e de pedir a Deus a restauração e a união para a nação como um todo, mostra que algumas pessoas de Judá estavam preocupadas com a ruína dos seus irmãos do Reino do Norte. Infelizmente, às vezes é preciso haver dissensão, divisão e destruição para que haja reconciliação entre os irmãos. Asaf pediu para que o Senhor manifestasse a sua glória e os libertasse da sua crise atual. Foi uma oração de fé, compreensão e dependência. É interessante que Asaf pede uma restauração para que eles pudessem desfrutar do favor do Senhor ao ter o seu rosto resplandecendo sobre eles. Isso nos leva à bênção sacerdotal que era proclamada ao povo de Israel. Asaf deve ter ouvido esta bênção 1000 vezes, e então ele ora aqui: faça seu rosto brilhar sobre nós, para que possamos ser salvos. Pedir que Deus faça resplandecer o seu rosto é o mesmo que pedir: restaura a nossa condição anterior de bênção e de relacionamento com o Senhor. Ser salvo significava ser resgatado dos ataques das nações inimigas. O salmista tinha certeza de que a única defesa de Israel era Deus e que o brilho do seu rosto, que simbolizava a sua presença e o seu favor, afastaria os inimigos mais fortes. O coração de Asaf derramou-se de tristeza diante de Deus. Era terrível sentir que Deus estava irado com o seu povo e indignado até com as suas orações. Ora, que Deus fique zangado conosco quando pecamos parece bastante natural, mas que Ele fique indignado até com as nossas orações é uma tristeza amarga, difícil até de expressar em palavras. Asaf usou a metáfora de beber lágrimas como forma de expressar a grande tristeza do povo de Deus. Seus vizinhos, Edom, Amon e Moabe, sempre ciumentos e maliciosos, zombavam deles e os insultavam. O salmista aponta para um Deus irado, uma nação chorosa e inimigos zombadores. Uma verdadeira trilogia da desgraça. Diante disso, Asaf repete e fortalece o refrão do versículo 3. Nos versículos 8 a 11, Asaf usa a imagem da videira para referir-se ao povo de Israel. Esta videira foi transplantada do Egito e trazida para a terra prometida.
Em Canaã, Deus expulsou as nações cananeias e a plantou. Enquanto o povo obedeceu ao Senhor, era como se a videira crescesse e cobrisse cada vez mais a terra. Sob a bênção de Deus, eles criaram raízes profundas e encheram a terra de uma forma que os outros povos nunca haviam conseguido. Ela cresceu tão forte e segura na terra que fez o que era botanicamente impossível no sentido literal. A videira cresceu tanto quanto os poderosos cedros e lançou sua sombra sobre as colinas. Quando estava no seu auge, durante os reinados de Davi e Salomão, o domínio de Israel estendia-se desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Naquela época, um vinhedo muitas vezes era cercado por uma sebe espessa e espinhosa que impedia a entrada de ladrões e animais selvagens. A desobediência do povo de Israel fez com que as barreiras simbólicas fossem derrubadas pela mão do próprio Deus. Sem a proteção das sebes de Deus, a terra de Israel estava sendo saqueada e devorada pelos seus inimigos. Nenhuma imagem poderia ser mais apropriada para ilustrar um inimigo destrutivo do que a imagem do javali. Ele abre caminho através das cercas, derrubando e pisando as vinhas. Um único grupo desses animais é capaz de destruir um vinhedo inteiro em uma única noite. Com um apelo sincero, Asaf orou em nome da nação, implorando que Deus se voltasse para eles e visitasse a videira que ele mesmo havia plantado, mas que estava cortada e queimada pelo fogo da sua ira. Na posição em que se encontrava, Asaf sabia que a nação precisava de uma liderança, de um homem escolhido por Deus. Apesar do versículo 17 ter um tom messiânico, de acordo com a ideia central do Salmo, é possível que Asaf se referia ao rei de Israel, expressando esperança ainda na dinastia de Davi. Porém, hoje nós sabemos que a única pessoa que pode ser considerada à direita de Deus como nosso intercessor é Jesus, o Messias. Ele é o nosso libertador. Devemos deixar que a sua força se manifeste em nossa fraqueza. Somente por ele podemos encontrar misericórdia e somente através dele podemos ser reconciliados com Deus. Quando o salmista diz vivifica no Senhor, ele pede que isso aconteça pelo perdão dos seus pecados, pela renovação da aliança e pela expulsão dos inimigos. Esta não é apenas uma oração por libertação, mas uma petição urgente pela bênção de Deus. E então Asaf finaliza, repetindo o refrão dos versículos 3 e 7 pela terceira e última vez. Tanto para Israel quanto para a igreja, essa oração foi respondida em Cristo. Somente nele nós podemos ser restaurados a Deus. Nele, a face de Deus brilha sobre nós e podemos alcançar e viver na sua graça. Em termos espirituais, as raízes de Israel ainda são fortes e um dia a videira e a oliveira serão totalmente restauradas e a oração de Asaf será finalmente respondida. E no nosso salmo de amanhã, Asaf vai nos ensinar sobre a importância de ouvir e obedecer à palavra de Deus. Não perca o nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!